E aí, o tema de hoje é as 9 consciências, ou a nona consciência, né? Cada um fala de um jeito, mas significam a mesma coisa. Então, eu quero agradecer de verdade quem pediu esse tema, várias pessoas pediram. E por que eu quero agradecer? Porque poder estar aqui ensinando é o meu maior aprendizado, né? Esse tema ele não é um dos mais básicos do budismo e é um tema que, assim, às vezes a gente passa muito tempo sem rever. Então eu confesso que eu mesmo já não falava dele, já não via, já não lia alguma coisa há muito tempo. E aí o pessoal pediu e aí eu falei, poxa, peraí, será que eu estou realmente pronto para falar dele? E aí eu entrei, né, li várias coisas, indico bastante aí quem quiser acessar, né, quem é membro da Soka Gakkai, quem tem aí o aplicativo BS+, é só baixar e tem bastante conteúdo lá. Se você colocar, por exemplo, a nona consciência ou as 9 consciências, vai aparecer várias matérias lá. Então, assim, eu usei como base, inclusive. Tem um livro também, Desvendando os Mistérios da Vida e da Morte, que é um livro também que tem alguma coisa sobre a nona consciência, que eu usei também como referência. É muito legal, tá? Então, obrigado quem pediu, porque me fez estudar um pouco mais para poder estar passando aqui com um pouco mais de confiança, né? Passar tudo às pessoas. Esse tema aí. Hoje o objetivo é falar das 9 consciências, ou a nona consciência, e é um tema que ele, se você parar para ver todo o conteúdo até o final, você vai ver que ele tem muita relação com os 3.000 mundos, com os 10 estados de vida, tá? E com a lei de causa e efeito. Tá? Por quê? Porque ele vai falar inclusive do estado máximo de consciência aqui, que a gente já falou em outras lives aí, tá certo? Quando a gente recita o Nam-myoho Renge-kyo. Então vamos lá, esse tema ele foi explanado primeiramente pelo Nichiren Daishonin, tá? Então ele é explicado pelo Nichiren Daishonin, as 9 consciências, até porque a última consciência tem muito a ver com o que ele, né, ensinou para as pessoas. Tá bom? Eu vou deixar para o final, embora seja muito, talvez quase óbvio, tá? Mas tem a ver com o estado de Buda. E vamos lá, as 9 consciências. De uma forma muito simples, eu não preciso falar das 9, por quê? Porque as 5 primeiras consciências, elas são talvez juntas, que são os 5 sentidos do corpo, né? do ser humano, que são as percepções sensoriais, tá? Então vamos lá, a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Também a gente pode chamar isso de janelas, né, que conectam o nosso mundo exterior com o mundo interior. Então através desses 5 sentidos que eu tenho, eu posso então fazer o quê? Ter uma conexão, ter uma absorção, né, uma captação de todas as informações externas, né? Cada uma ela significa uma coisa, obviamente. Então essas 5 elas interagem. E essas 5 interagindo já é a 6ª consciência. A 6ª consciência é chamada de consciência comum. O que é a consciência comum? É a integração, né? É a junção dos 5 sentidos funcionando juntos. Por quê? Porque eles vão trazer as informações para o meu interior e vão fazer com que eu tenha uma percepção simples e um julgamento simples do que me está acontecendo. Então, até essa informação, né, todo mundo que tem, né, todo mundo, qualquer ser vivo, tá, que tenha um sistema nervoso central, então não são só os seres humanos, então qualquer ser vivo que tenha um sistema nervoso central, ele tem o 6º sentido também, que é o quê? A interação, a interatividade dos 5 sentidos iniciais. Tem gente que a gente no nosso dia a dia normalmente fala que o 6º sentido é aquela percepção, né, aquela percepção feminina principalmente, né? Ah, meu 6º sentido me disse tal coisa. Pode ser, né? Pode ser que justamente essa interação, os seus sentidos aguçados, eles te trazem um sentimento que possa te dar uma... Como eu posso dizer? Você tem uma premonição sobre alguma coisa, né? Então, quer dizer, uma sensibilidade tão grande que eu tenha, né, em determinados momentos e situações, que eu já consigo perceber antecipadamente o que pode acontecer, né? Então, e isso acontece de fato, né? Porque nós temos, principalmente quando é interatividade com pessoas,
Algumas pessoas são fáceis de ler, né? Nosso sentido, nossa percepção, ela entende a linguagem não verbal da outra pessoa, e principalmente as mulheres, isso é reconhecido cientificamente, tá? Que elas têm uma percepção muito mais forte da linguagem não verbal. Então, não é à toa que o seu sentido é mais forte nas mulheres, tá? Mas ainda assim é uma coisa que, mais do que o ser humano, qualquer ser vivo que tenha um sistema nervoso central já consegue conciliar, tá? Algumas pessoas, né, alguns seres com mais sensibilidade, outras menos, mas ainda assim é uma situação factual, ok? Depois da sexta consciência, que é a consciência comum, vem a sétima consciência. A sétima consciência é chamada de consciência manas, é uma palavra do sânscrito, tá? E ela tem justamente a capacidade das atividades mentais, independentes do externo. Então, quer dizer, não necessariamente alguma coisa que está lá fora está movimentando o que está aqui dentro. E isso que está aqui dentro já é a sétima consciência. Então, quer dizer, a minha consciência comum não precisa ainda de uma racionalidade para eu poder fazer algum julgamento simples, né? Então, de repente, ter uma reação animal, por exemplo, né? de proteção, de correr, sei lá, de alguma coisa assim, ainda faz parte uma coisa mais primitiva. Mas, ainda assim, eu posso falar somente das pessoas, né? Somente dos seres humanos que têm a racionalidade, a razão, ela sim tem as atividades mentais que independe do externo, ou seja, nós pensamos. E esses pensamentos, eles acontecem de uma forma muito ampla, né? Nós pensamos muito e aí sim nós criamos julgamentos sobre as coisas. Nós pensamos, nós refletimos, nós criamos, né? E aí essa situação ela é muito mais profunda no ramo da mente aí. Só que olha só que legal, a sétima consciência, a consciência namas, ela não é somente também isso, mas ela mostra que tem o lado bom, que é o fato da gente poder pensar, da gente poder raciocinar, mas ela tem o lado ruim, porque ela desperta ali, ela mostra a nossa personalidade, porque é derivado da nossa capacidade cognitiva. Então, é a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso auto-julgamento, né, ou julgamento alheio sobre o que é certo e o que é errado. Isso já envolve não só o que vem até a gente, mas como a gente processa aquela informação, se é boa, se é ruim, se a pessoa faz uma coisa boa, se a pessoa é ruim. Então, essa consciência é a julgadora, né? Ela é a sétima consciência. E por que ela é boa, mas ela também é ruim? Porque nessa personalidade, nessa consciência mais aprofundada, nós temos o quê? O que nós chamamos no budismo de escuridão fundamental. O que é a escuridão fundamental? É a nossa incapacidade de perceber erros que a gente tem, né? Ou a nossa incapacidade de poder corrigir algumas coisas. Sabe aquele ditado que o pior cego é aquele que não quer ver? Toda vez que a gente ainda não conseguiu ver alguma coisa, nós estamos ali demonstrando a nossa sétima consciência em atividade. Onde isso, né, nessa parte, principalmente sobre escuridão fundamental, é o lado ruim da coisa, eu mostro aí, de repente, a minha arrogância, eu mostro o meu egoísmo, eu mostro a minha insegurança, eu mostro o meu sofrimento, né? Não mostrar somente para o outro, mas mostrar para mim mesmo, né? Só que às vezes eu não quero assumir, eu não quero realmente aceitar determinados fatores. Mas isso sim, todos derivam do quê? Da minha forma de pensar. Lembra que a gente falou até no Sutra, que tem aquela parte dos 10 fatores, né? Que é dos 3.000 mundos, Nyoze So, Nyoze Sho, Nyoze Tai. Então tem ali primeiro a aparência, depois a natureza e depois tem a entidade. Justamente. A sétima consciência é a sua entidade, é tudo isso, é a sua natureza com a sua aparência reunidas e mostrando o seu verdadeiro eu, né? No automático, né? Ainda assim, não tão primitivo quanto a sexta consciência, mas ainda assim mostrando o que você faz no automático. Mas isso não é tudo, porque entra ali depois a sua oitava consciência. E essa ela é mais profunda, sempre vai aprofundando. Qual que é a oitava consciência? Ela chama consciência alaya.
tá? E a tradução para alaya seria reservatório. O que é isso? É o nosso karma. Por que o nosso karma? Porque mesmo que a gente pensa, né, ou algumas coisas vão no automático, toda ação gera uma reação, toda causa tem um efeito. E toda causa e efeito, ela é uma energia. Então, a consciência alaya é a consciência da nossa energia se expandindo. O quanto a gente está, na verdade, emitindo e captando. E como falou, é como se fosse um reservatório. Tem gente que fala, né, eu tenho muito karma negativo. Tem gente que fala, eu tenho muito karma positivo, enfim, né? E eu vou chegar lá. A questão não é você medir, mas é como se fosse um reservatório. Por quê? Porque o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, aquela coisa mais profunda mesmo da nossa consciência, que às vezes a gente nem sabe que sabe, nem sabe que está guardado alguma coisa, ela capta, né, e ela guarda. E isso, né, quando a gente falou até de karma na outra live, falou sobre tudo que eu faço volta e que isso cada vez fica mais forte. E gera o quê? Uma tendência. Às vezes o meu karma é financeiro porque eu tenho uma tendência a gastar todo o meu dinheiro. Ou às vezes gastar até mais, né? Gastar cheque especial, gastar cartão e limite e tal. Ah, meu karma é o dedo podre no relacionamento. Por quê? Porque eu sempre reajo da mesma forma. Porque de alguma forma foi a minha primeira reação ou gerou né, uma situação na minha vida, quase que um trauma que... como eu posso dizer? Fortaleceu um determinado modo de pensar, né? Um pensamento cognitivo, um trajeto cognitivo no meu cérebro, e aí fez com que eu sempre repetisse esse mesmo tipo de reação. Então a oitava consciência, ela é justamente isso, todas as minhas tendências sobre o que eu faço, todas as minhas escolhas, a influência, inclusive, olha só que louco, a influência do meu corpo, né? Tudo que eu reajo e ajo sobre o meu corpo, sobre os meus hábitos e até meus hábitos alimentares. Toda a energia que eu trago e que eu proporciono para o meu próprio corpo, por exemplo, para o biológico. Por exemplo, tem pessoas que têm predisposição a câncer, tem pessoas que têm predisposição a diabetes, tem gente que tem predisposição, sei lá, a algum transtorno. Então, e quanto mais você, né, chega no seu karma e você reproduz aquele tipo de ação, você mais caminha para aquele lado. Da mesma forma que se você sabe que você tem uma predisposição de facilidade para engordar, e você sempre comer coisas que vão te engordar, você vai caminhar para esse lado. Mas se você pegar justamente esse fato e você começar a ter uma alimentação saudável, você vai combater isso. E aí entra, né, vai chegar na nona consciência. Porque até a oitava consciência, ela é uma coisa que é influenciável. O ambiente ainda está ali trabalhando para te influenciar. Por quê? Vamos supor, se eu tenho aqui, se meu karma é gastar dinheiro e eu vejo um monte de promoção, eu fico tentado, né? Eu vou querer gastar dinheiro, né? Eu gastar às vezes até o que eu não tenho. Mas, se por acaso eu quero mudar isso, talvez às vezes eu não consiga mudar isso, porque faz parte da minha predisposição, do meu karma, né? De uma coisa que faz parte de mim. É uma energia muito forte e que vira ainda aquela bola de neve que eu sempre falo, tá? Então, quer dizer, a oitava consciência, a consciência alaya, é um reservatório, onde, logicamente, se tudo isso que eu estou falando, eu estou evidenciando muito mais os erros, né? Eu estou sempre reproduzindo e me deixando, né, me permitindo cada vez mais esses erros eles serem fortalecidos, mas o meu lado negativo ele vai estar fortalecendo ali a minha consciência para o lado negativo. E isso envolve desde vidas passadas até agora, né? Então, quer dizer, lembra que eu falei do karma que até o fato de você nascer já é um efeito kármico? Então, quer dizer, a oitava consciência ela já se manifestou também ali no fato de você nascer, ter aquelas condições, né, de família, genéticas e tudo mais. E, logicamente, o fato social, talvez, de você estar ali com aquela família e nesse país e tudo isso, já é uma parte do seu reservatório, do seu karma, onde ele está se manifestando. Bom e ruim, né, a gente não precisa nem falar, né? Cada um identifica de uma forma. Então, bom pode ser para mim, pode ser para outra pessoa, não. Tá? Mas até aí,
Tá tudo bem? Todo mundo tá entendendo isso? Tá sendo um pouco rápido porque o tema realmente ele não é muito extenso. Né? Acho que agora na nona consciência vai se aprofundar um pouco mais. Mas até a oitava consciência é o que? É o reservatório, é o meu karma. Tá? E eu consigo ainda perceber alguma coisa, mas às vezes é mais forte do que eu. Então a minha tendência kármica, a minha tendência dos meus hábitos, ela pode ainda deixar com que eu faça algumas coisas mesmo não gostando tanto. Ok? Beleza? Só voltando aqui, uma galera entrou, obrigado. E eu tô vendo aqui pessoas que não estavam em outras lives e agora acompanhando, obrigado aí, Thalita, Cheyenne, Maite já tava, a Tati, José, obrigado, gente. E é isso aí, galera que tá entrando aqui. E eu sempre batendo o dedo errado aqui. Ai, caramba. Vamos lá então. Agora eu quero falar da nona consciência. E até agora eu falei da oitava consciência e falei, poxa, tem coisas que eu nem consigo mudar. Tem como mudar? Tem como mudar. Mas isso vai depender, vai precisar da ajuda da nona consciência, tá? O que é a nona consciência? Ela também chama consciência amala, tá? O que significa amala, que também é do sânscrito? Significa puro, inoxidável. Pensa no metal que não corrói, tá? Inoxidável. É impecável, é aquela coisa mais pura, mais imbatível que tem. É a consciência mais íntima que você pode ter, porque ela demanda uma concentração e ela demanda uma força de vontade extrema, tá? Extrema. O que então é chamado de nona consciência? É também chamado de sabedoria do Buda, ou também de natureza do Dharma. O que é isso, Diego? É o domínio da sabedoria. É você dominar totalmente a sabedoria. Mas, Diego, o que é a sabedoria? Olha, já estamos falando aqui que as 5 primeiras consciências são os 5 sentidos que nós temos, tá? E isso nosso corpo é como se fosse uma janela e tudo que está fora vai entrar, né, pelos nossos 5 sentidos. Essa percepção, tá, ainda não consciente desses sentidos é o sexto sentido, que é a interação de todos eles. E ainda assim um julgamento simples e não racional. Tá? Depois disso, eu posso pensar sobre isso. Tá? Eu posso pensar sobre isso, mas eu posso às vezes não aceitar isso. É a sétima consciência. E isso vai fazer com que eu tenha uma reação, às vezes automática, às vezes tendenciosa, porque é o meu karma, a oitava consciência. E tudo isso, mesmo eu tendo consciência, eu não consigo controlar absolutamente. Mas se eu tiver uma sabedoria de tudo que pode mudar perante uma única mudança no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas ações, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, quando eu tenho essa capacidade, essa compreensão, eu tenho então a oportunidade de transformar tudo daqui para frente. Olha só que interessante. Então, quando eu chego nessa sabedoria profunda, que ela tem um domínio sobre tudo que eu tenho absorvido e reagido, tendenciosamente ou não, eu tenho o domínio do Buda. Eu tenho o domínio do estado de Buda. E isso é mais possível com o que eu chamo sempre de ferramenta, o Nam-myoho Renge-kyo. Então, quer dizer, o Nichiren Daishonin, ele identificou no Sutra do Lótus, né, o que o próprio Shakyamuni já falava 2000 anos antes, que era a oportunidade de poder passar de uma forma prática para toda a humanidade o sentido da iluminação, que é o domínio do Buda. E aí o Nichiren Daishonin, ele expôs isso através do Sutra do Lótus, através do título do Sutra do Lótus, que era Myoho Renge-kyo. Ele adicionou o Namas, né? Nam, que é o devotar a própria vida, para que a gente possa colocar isso num ciclo, né? Num mantra, numa música, para que a gente possa colocar realmente de dentro para fora. Eu posso vibrar de dentro para fora, evidenciando realmente a minha decisão de colocar a minha vida em função de alguma coisa, uma função de uma mudança. E esse domínio concentrado
é o estado de Buda. Então a nona consciência nada mais é do que o estado de Buda, mas depende muito da sua percepção, da sua reflexão e principalmente, eu sempre falo, da sua decisão do que você quer para o seu futuro. Se você não estiver recitando Nam-myoho Renge Kyo e determinando o seu futuro, como você deseja que seja, como você quer formatar ele, você dificilmente vai estar atingindo esse domínio da sabedoria. Por quê? Porque você só vai ter sabedoria de ter um objetivo futuro se você realmente estiver mudando todo o seu presente e seu passado. Faz sentido para você? Você só vai conseguir atingir a sabedoria do Buda determinando o futuro se você tiver compreensão da mudança do presente e do passado. Olha só. Por que isso, Diego? Porque isso envolve diretamente as outras 8 consciências, né? Que são os efeitos kármicos, que são as suas reações, que são todos os efeitos de absorção que você tem no seu dia a dia. Então não tem como você fazer uma transformação se você não estiver pensando no futuro. Se você estiver mudando da água para o vinho no seu presente sem pensar no futuro, você ainda vai estar sendo inconsequente e dificilmente vai ter uma consistência, porque você não consegue manter uma atitude diária se você não pensar no futuro que você deseja ter sobre aquilo, tá? Seja ele qual for, seja uma alimentação mais saudável, seja uma faculdade, um curso, mudança de país, enfim, qualquer coisa. O que você deseja está lá no futuro e isso vai demandar uma mudança imediata. E quando você absorve essa informação e decide essa mudança, você está atingindo o estado de Buda. E aí o que é o quê? A sabedoria total da sua natureza interior. É basicamente isso. E o que é mais legal aqui, né? Eu até marquei uma coisa aqui, que a mudança é mais profunda, porque seria impossível, né, eu pensar o seguinte: quando eu falei da oitava consciência que você é o reservatório, então às vezes eu posso ser mais lúdico e pensar como se fossem 2 baldes, né? O balde positivo e o balde negativo. E aí eu tô aqui, fiz uma ação negativa, pesou um pouco mais. Vou fazer uma positiva. Só que se você colocasse isso como se fosse uma balança, não daria certo, porque o reservatório de karma, ele já funciona desde existências passadas. Então se você estivesse buscando somente recompensar, né, equilibrar todas essas causas negativas pelas positivas, você passaria o resto da sua vida pensando só nisso e tentando fazer somente por isso. Mas o estado de Buda, a nona consciência, ela quebra essa balança de uma forma maravilhosa, porque ela mostra que a partir do momento que você tem a sabedoria do Buda, a sabedoria da natureza interior e das suas ações futuras, você consegue mudar radicalmente todo o seu karma. Isso que a gente chama de revolução humana. Se você tem ouvido falar sobre revolução humana, então está aqui a explicação. É justamente a mudança que você faz total para um futuro que você deseja, eliminando totalmente os efeitos passados. É lógico que é difícil. É lógico que você ainda vai ter, né? Você não vai deixar de ter as suas tendências kármicas. Mas cada vez mais você exercitando a nona consciência, o estado de Buda e determinando o seu futuro, mas você vai criar causas onde você vai mudar sempre a sua direção, deixando o seu passado cada vez mais amortizado. Legal ou não? Eu gostei disso, eu estudei isso e fiquei muito feliz de saber. Por isso que eu até agradeci no começo quem pediu, porque me fez estudar cada vez mais isso e perceber o quanto realmente é legal. É um conceito que não é muito falado, né? A gente acaba usando mais os 3.000 mundos, que já fizemos outra live. Mas essa aqui complementa super. E aí eu vou falar com o pessoal aqui, que entrou bastante gente aqui. Quem quiser fazer pergunta aí, já vamos começando as perguntas, pessoal. Então podemos entender que alcançamos a nona consciência, recitando o Nam-myoho Renge Kyo? Sim e não. Olha só que louco, hein, Duda? Eu pensei nisso hoje, na hora que eu estava fazendo Daimoku. Porque é o seguinte, lembra que na primeira live, onde eu falei sobre o Nam-myoho Renge Kyo,
Eu falei que quando a gente começa a recitar o Nam-myoho Renge Kyo, não necessariamente a gente atinge o estado de Buda, porque nós temos durante o nosso Daimoku fases de concentração, né? Às vezes eu nem tô com vontade, né? Sei lá, tantas situações que me afligem e aí eu falo, poxa, vou manter a minha prática e às vezes eu falo, poxa, tô cansado ou tô super atrasado, vou fazer minha prática agora. Então, assim, às vezes você não está muito concentrado, às vezes você está triste, às vezes você está, né, pensando em outras coisas. Então, a recitação do Nam-myoho Renge Kyo, ele proporciona você atingir o estado de Buda e a nona consciência. Mas enquanto você não atingir isso, você vai estar ali vagando um pouco, recitando. Faz parte, tá? Faz parte essa oscilação até você chegar na consciência ali, naquela concentração máxima, tá? Então, resumidamente, você pode sim, e é com o Nam-myoho Renge Kyo que você atinge a nona consciência, mas não necessariamente é um botãozinho que eu recitei Nam-myoho Renge Kyo e já estou na nona consciência. Não é exatamente assim, tá? Porque exige concentração. Fantástico, obrigado Paulo, isso aí galera. E quem mais? Acredito que o Daimoku é a ferramenta, como você falou. Eu penso muito nisso, porque justamente foi o que o Shakyamuni ele disse 2.600 anos atrás, né? Ele falou, esses são os primeiros dias da lei. Na verdade ele nem falou isso, né? Foi instituído os primeiros dias da lei a partir da morte dele, tá? Por quê? Porque foi os primeiros dias que ele propagou a lei, tá? A iluminação. Mas ele já tinha profetizado realmente que alguém chegaria dos últimos dias da lei para propagar, né, o Sutra do Lótus, enfim. E aí, isso sim, né, o Nichiren Daishonin, ele percebeu isso, e aí ele teve a capacidade de poder extrair do Sutra do Lótus o mantra, tá? Então isso é realmente muito importante, porque é uma ferramenta, uma coisa prática para que eu pudesse atingir a iluminação. Se não tivesse isso, estaríamos todos na mesma época do Shakyamuni, ou ainda dos médios dias da lei, com outras práticas, buscando das mais diversas formas possíveis atingir essa iluminação. Ia demandar muito mais tempo, ia demandar muito mais esforço, ia demandar também de muitos mestres, né? Muitas pessoas ali, professores do lado, ensinando para que você talvez conseguisse atingir essa capacidade, como foi o Shakyamuni, como foi o Tiantai, enfim, como foi várias pessoas. Mas depois que o Nichiren ele conseguiu declamar ali, né, o Nam-myoho Renge Kyo e deixar para toda a eternidade, por isso se tornou os últimos dias da lei, porque ele conseguiu trazer uma ferramenta, uma coisa que deixasse prático a nossa iluminação. Ainda assim, como eu falei agora há pouco, não é instantâneo, mas ainda assim é a ferramenta. Eu posso ter um martelo e não saber martelar um prego, não é verdade? Mas é com o martelo que eu bato um prego. Careca, a cachola vai ferver pensando nesse tema. Que legal. Obrigado, Duda. Everton, obrigado, Itaí também. A Nina Poiares, boa noite. Paranaguá, litoral do Paraná. Legal. Bom, seja bem-vinda. Obrigado. A Maite de novo. Ó, a prática do Shakubuku também funciona como uma ferramenta, concorda? Sim, sim. Lembra que eu falei, inclusive, nas outras lives, que não dá pra você fazer Nam-myoho Renge Kyo 24 horas por dia. Não vou falar que é impossível, mas talvez depois de um tempo seja impossível, né? Você não consegue ficar dias e dias, 24 horas recitando Nam-myoho Renge Kyo. Fora até as suas necessidades fisiológicas, né? Você vai precisar ir no banheiro, vai ter que sei o quê. E nisso você já cortou ali, tá? Mas o fato de, no seu dia a dia, você conseguir, através do diálogo, através do seu exemplo, através da sua presença, às vezes, né? Mas principalmente através do diálogo, você acender, né? Você despertar o Buda, o estado de Buda na outra pessoa, né? Inclusive declarando ali, poxa, faça Nam-myoho Renge Kyo, vem conhecer esse mantra, né? E realmente despertando a pessoa a vontade de atingir a iluminação com esta ferramenta. Se você atingiu essa capacidade, então você com certeza atingiu o estado de Buda ali também. Porque é aquela coisa, né? Se a gente fala que o estado de Buda, a nona consciência, no caso aqui hoje, ela é uma sabedoria que pode mudar o seu futuro. Então, quando você está falando do Nam-myoho Renge Kyo, a não ser que você não acredite, o que eu acho difícil, né? Você atingiu ali também a nona consciência, tá? E, portanto, o estado de Buda. Por quê? Porque você teve que ter uma certeza tão grande de que esse mantra vai fazer diferença na vida daquela pessoa que ela acreditou aquilo.
quando ela acreditar naquilo, significa que você acendeu, você despertou o estado de Buda nela. Olha que interessante. E aí, automaticamente, você atingiu o estado de Buda também. Parabéns, ok? Por isso que é tão importante a gente fazer o Shakubuku, né? Que é falar do Nam-myoho Renge-kyo, que é instruir. Né? Fazer o Shakubuku não é nada além do que você despertar na pessoa a vontade de ser feliz e ter um futuro próspero, um futuro promissor, um futuro desejado. Tá? Isso é o Shakubuku. Simplesmente, ok? A luta pelo Kosen-Rufu também é muito importante. Que é isso, né? A luta pelo Kosen-Rufu é você, de tal forma, ser o estado de Buda, né? A nona consciência no seu dia a dia, que vai se propagar, né? Que vai acender, vai despertar esse estado nas pessoas como um todo. Né? Fazer o Shakubuku, que é a nossa ampla propagação, nossa prática diária, também além do Nam-myoho Renge-kyo, é justamente isso, porque se eu acredito que a outra pessoa ela também vai ser mais feliz recitando o Nam-myoho Renge-kyo, então eu tenho certeza que cada vez mais que eu puder propagar o Nam-myoho Renge-kyo para as pessoas, o mundo vai ser melhor. Tá? Basicamente é isso. Verônica Cortese, boa noite, obrigado. Que mais? Resumidamente, o que são as 9 consciências? São 9 profundidades do seu conhecimento interior, tá? Então os 5 primeiros nada mais são do que os seus sentidos, né? Os seus sentidos, né? Que são as suas percepções sensoriais: audição, visão, olfato, paladar e tato. Eu falei até que é como se fossem janelas, né? Nós temos essas janelas que conectam o mundo exterior com o mundo interior. Quando chega no mundo interior, eu tenho uma percepção, né, mesmo que seja primitiva, mesmo que seja inconsciente, e que é o que? A integração dessas 5 primeiras consciências. Então essa captação dessas informações e um julgamento mais simples, né, uma reação automática do externo, ela ainda é a 6ª consciência. Depois tem a questão da 7ª consciência, que é o quê? O meu pensamento. O que eu pensei sobre isso, tá? E como eu estou agindo sobre isso. Ainda assim, aí sim, somente os seres humanos têm a 7ª consciência, porque envolve a razão, tá? Mas também tem que tomar muito cuidado com ela. Por quê? Porque ela envolve já um lado ruim, que pode ser a arrogância, o egoísmo, o sofrimento, a insegurança, e isso tem uma relação direta com a 8ª consciência, mais para baixo ainda, que é o que qual a minha tendência kármica, qual a minha tendência reativa sobre aquilo. E aí vai ter uma tendência cada vez mais, né, que eu chamo de bola de neve. Se você deixar e permitir, aquilo sempre vai se repetir cada vez maior, porque você vai fazer com que a sua condição de vida cada vez mais seja essa, tá? Mas aí o budismo ele vem para te salvar e te dar uma oportunidade maravilhosa, que é o quê? De você saber que você pode mudar tudo isso. E a mudança não é necessariamente a compensação de causas positivas por tudo negativo que já houve na sua vida. A 9ª consciência é a sabedoria mais plena de que você pode mudar isso. E a mudança ela pode vir a partir de agora. Quando você mudou tudo a partir de agora e foi consistente nisso, o seu passado cada vez mais vai ser amortizado e aí as suas causas elas também vão ser transformadas. Olha que legal, mas tem que ter uma sabedoria plena, uma sabedoria que é uma consciência de que eu quero mudar, eu quero um futuro e ele vai ser X. Eu desejei isso, eu desejei, eu visualizei e eu agi para onde? E aí sim é a 9ª consciência, que no budismo ela é muito mais fácil atingir quando você tem uma ferramenta. Aí nós temos a ferramenta que é o mantra Nam-myoho Renge-kyo. Beleza, gente? Basicamente é isso. Deixe escrito, por favor, os livros que comentou no início. Olha, de livro mesmo, eu peguei só do Desvendando os Mistérios da Vida e da Morte. Tá? Nesse livro, que é muito legal, ele tem essa parte. Mas eu busquei muita coisa no BS+, que é o aplicativo da Soka Gakkai. E por incrível que pareça, quando eu coloquei lá na consciência, várias informações que eu li são desse livro, inclusive, porque o livro ele foi escrito, né, ele foi compilado de uma série de matérias que saiu na Terceira Civilização. Tá? Então, vai lá no BS+, e procura que tem bastante material. Tá? É bem legal isso aí. Beleza, gente? Mais alguma pergunta para a gente poder finalizar aqui? Quero agradecer de verdade e agradecer principalmente porque eu aprendi bastante.
Espero que tenha ficado claro, que tenha ficado, né, fácil de entender, porque esse é a nossa função do budismo descomplicado. Deixar descomplicado para você praticar e ter tudo isso na prática. Beleza, gente? Basicamente é isso. Então vou agradecer, vou encerrar. Até a próxima live, sexta-feira que vem, às 9 da noite. E chama todo mundo lá, beleza? Tchau!